Olá, pessoal do IDEJUR, tudo bem? Meu nome é Giovana Guimarães, eu ministro Direito Previdenciário e eu estou aqui hoje para ministrar um curso rápido sobre o peticionamento no regime geral, no rito dos juizados especiais federais. Então, são dicas de estrutura do peticionamento para que você que está iniciando a advocacia previdenciária possa, então, com segurança, peticionar, adotando essas nossas dicas, aí na certeza de que vai fazer um trabalho legal, um trabalho correto. Bom, para vocês que estão conhecendo a plataforma do IDEJUR, vocês podem verificar que há cursos específicos sobre tipos de benefícios em que vocês poderão aprofundar o conhecimento dentro do direito previdenciário, dentro daquele benefício ali que te traz mais dúvidas ou que tem um caso concreto que é um desafio para você dentro do seu escritório. Então vá até a plataforma do IDEJUR e adquira um dos cursos de acordo sim com a sua necessidade, ok? Então vamos começar a nossa aula de dicas rápidas, mas proveitosas para esse início da advocacia previdenciária. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, coloquei aqui para vocês algumas questões de aspectos introdutórios que estão presentes no artigo 14 da Lei 9.099, que tem um rito compatível com os juizados especiais federais, que tem lei específica também, a 10.259 de 2001. Mas esse artigo 14, ele traz lá essas questões bem iniciais da petição por escrito ou através ali de manifestação oral diante da Secretaria da Justiça Federal, de maneira simples e que contenha linguagem acessível com estes três incisos que colocamos nos slides. Primeiro, inciso 1 do artigo 14, nome, endereço e qualificação das partes. E lembrando que se estamos falando de benefícios previdenciários, de ações no âmbito do regime geral, que envolve então a autarquia federal e INSS, a parte ré será sempre o INSS. Então, que vocês sempre coloquem a qualificação correta do INSS aí na petição de vocês. E temos também no inciso 2 do artigo 14, os fatos e fundamentos jurídicos de forma sucinta. Falaremos um pouquinho mais sobre isso neste curso. E inciso 3, o objeto e o seu valor, o valor da causa. Falaremos também dessas especificidades dentro do rito dos juizados especiais federais. Bom, Giovana, ok. Então vamos começar aí a falar sobre a questão da representação do INSS. A representação do INSS, em regra, ela vai ser feita por um procurador federal, mas, de acordo com portaria conjunta número 83 do INSS, pode também ser feita essa representação através de prepostos. Então, temos aí este assunto inicial sobre a representação e entrando na parte de peticionamento, temos os fatos. Giovana, o que eu devo colocar nos fatos da minha petição? Os fatos é um momento em que você vai descrever a atividade econômica do seu cliente, já para fins de relacionar com o primeiro requisito, qualidade do segurado, e caso seja um tipo de benefício a ser requerido por dependente econômico e não por segurado, você vai descrever o vínculo parental do dependente com o segurado, conforme o artigo 16 da Lei de Benefícios. Então, nos fatos das petições de concessões de benefícios previdenciários, você começa, então, descrevendo ou a atividade laboral daquele segurado, que pleiteia, por exemplo, uma aposentadoria, ou você vai descrever o vínculo parental do dependente econômico, descrevendo também a anterior atividade do segurado. Então, além de descrever nos fatos a atividade do segurado
e o vínculo ou o vínculo parental do dependente econômico ou alguma situação específica de dependência econômica, porque pode ser que não seja um dependente econômico do rol do artigo 16, mas que recebia pensão alimentícia durante a vida do segurado, ou então tinha uma outra situação especial, uma união simultânea que precisa ali ser ressaltada e descrita nos fatos. Além dessa situação, é bom descrever também se era o caso deste segurado estar desempregado, mas dentro de um período de graça, de uma prorrogação de período de graça. Então, descreva também a situação completa da vida do segurado. Se ele ali entrou em um período de desemprego, coloque também qual período é esse, porque essa informação fática ela vai ser importante para puxar, para relembrar quando você for utilizar a fundamentação jurídica da prorrogação no período de graça. Ok, então, descrição da atividade, seja do segurado, seja do dependente econômico, colocando em relação ao dependente econômico o vínculo parental ou outra especificidade que gera o vínculo com o segurado instituidor de uma pensão, por exemplo. Colocar a situação de desemprego. Coloquei aqui para vocês no slide a origem do benefício, se acidentário ou não, porque a origem do benefício ela vai ter reflexos no Instituto da Carência, por exemplo, para alguns benefícios, vai ter reflexos na forma de cálculo, por exemplo, para pensão por morte. Então, sempre colocar a origem do benefício, se decorre de acidente ou não. E nos fatos também lembrar de relatar o requerimento administrativo, o momento em que foi requerido, como se deu esse requerimento e, claro, deixando ali bem factível na petição que houve o indeferimento, que houve a negativa, que é por isso que o autor está ali peticionando, provocando o judiciário. Então, a parte fática, coloquei aqui dicas para que não faltem na sua petição, para que você, então, siga ali essa orientação e acrescente as peculiaridades ali que o seu cliente for relatar para você no seu atendimento inicial. Ah, legal, Giovana, mas o que mais que eu posso acrescer na petição? Na petição inicial, você pode colocar um pedido de tutela de urgência antecipada, que tem fundamentação no artigo 300 do Código de Processo Civil, com a probabilidade da existência do direito e o risco ali danoso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme lá descrito no artigo 300. E esse pedido de tutela de urgência antecipada, apesar da nomenclatura conter o antecipada, no âmbito dos juizados especiais federais, não se concede de maneira antecedente, se concede ali sempre na sentença. Então, nós temos, inclusive, um enunciado do FONAGEF, é o enunciado 178, que ele fala dessa incompatibilidade entre o artigo 304 do CPC, que fala da estabilização da decisão, que envolve pedido de tutela, é incompatível com o rito dos juizados especiais federais. Por ter essa incompatibilidade, é que concede-se tais pedidos em sentença. Giovana, mas se não concede de forma antecedente, é interessante eu pedir? É interessante você pedir pensando que, havendo recurso, o recurso cabível é o recurso inominado, havendo recurso inominado por parte do INSS, em caso de uma sentença procedente para o seu cliente, haverá a implantação do benefício já de pleno, de imediato. E isso é interessante para que você informe ao seu cliente e, claro, ele tem ali aquela situação de necessidade
minimizada, minorada ou até, né, retirado daquela situação de necessidade em virtude desta implantação do benefício. Então, né, tramitará o recurso em relação a retroativos, mas não em relação à implantação do benefício. A implantação do benefício ela ocorrerá porque, em sede de sentença, concedeu-se o pedido de tutela de urgência antecipada. Tá, tudo bem, Giovana, ok, entendi. Então, eu fazendo esse pedido, eu consigo ali uma implantação em primeiro momento, uma implantação abreviada. Exato. Mas e se houver, então, né, uma decisão superveniente em que reverta essa concessão a título de tutela? Bom, nós temos esse assunto em sede de recurso repetitivo, o 692 do STJ, até mesmo para ampliar este assunto, este tema do 692, porque há divergências dentro das turmas do STJ sobre esse assunto. Mas o que podemos antecipar para que vocês saibam e possam eleger ali o momento de se pedir, né? E se é interessante colocar ou não um pedido de tutela de urgência antecipada na sua inicial. Podemos antecipar que há uma tese, e essa tese é a tese repetitiva, que ela prevê ali a possibilidade de pagamento para a Previdência Social de uma possível implantação que não foi confirmada lá na frente, desde que essa confirmação ela ocorra até em sedes ali extraordinárias. Por quê? Quando há a dupla conformidade, quando o seu cliente tem uma procedência em sentença e quando o seu cliente tem um acórdão que confirma a tutela, essa reversão, essa devolução de valores não poderá ocorrer. Então, a dupla conformidade, a sentença e o acórdão favoráveis para o seu cliente, dentro dessa tese repetitiva, é um entendimento que o favorece. Mas nós temos que pensar, né, na possibilidade de ter essa situação ali ocorrida em um caso concreto. E terá que haver, então, discussões judiciais para que o seu cliente não pague, não devolva esses valores para a Previdência Social. Anteriormente, uma discussão um pouco anterior, ela era bem no sentido de recebimento de boa-fé e ponto final. Então, algumas turmas do STJ ali colocavam esse entendimento. Se houve recebimento de boa-fé, não há o que se falar em reversão de valores, em devolução para a Previdência Social e pronto. Mas como temos uma situação a ser muito ainda ampliada e discutida em sede de tema 692, que é o recurso repetitivo do STJ, né, que adveio de um recurso repetitivo do STJ, temos uma realidade de processos sobrestados para que essa situação, então, se resolva. E amplie também essa discussão, né? E coloque, insira nessa discussão. E a reversão de tutela que foi dada após agravo de instrumento em segunda instância e a reversão de tutela de uma sentença de ofício ali favorável à tutela e que não houve recurso. Então, há várias questões a serem inseridas nesse tema 692. Mas saiba que, se a sua intenção é, né, dirimir, minimizar necessidade em um período abreviado, é sim um tema interessante de se pedir na inicial, sabendo que pode haver consequências caso esse tema 692 ele tenha aí um julgamento não tão favorável ao segurado, ok? Isso é importante. O advogado ele tem que agir sabendo que
pode vir pela frente. Ah, Giovana, não quero correr nenhum tipo de risco quando se trata desse assunto de reversão ou devolução de valores à Previdência. Então, é melhor não fazer esse pedido, ok? Tranquilo? Bom, pessoal, voltando aqui no nosso planejamento, eu coloquei para vocês sobre a fundamentação jurídica. O que deve ser inserido em uma fundamentação jurídica de peticionamento previdenciário no rito dos juizados especiais federais? Bom, requisitos para se alcançar o benefício. Todos os requisitos devem ser abordados um a um. Nós sabemos que para concessão de benefícios há requisitos comuns e há requisitos específicos. Requisitos comuns: qualidade de segurado, a manutenção dessa qualidade e período de graça, se houver, prorrogações de período de graça também, se houver. Carência, também um requisito comum a todos os tipos de benefício, período mínimo a ser contribuído para conseguir direito àquele benefício. Temos também os requisitos específicos. Se tratar-se de um benefício por incapacidade, por exemplo, você terá que comprovar a incapacidade temporária para a atividade laboral do seu cliente ou a incapacidade permanente para qualquer tipo de atividade. Se tratar-se, então, de uma aposentadoria dentro de uma regra transitória, você vai ter que verificar qual é a regra transitória, pensando na mudança que tivemos de novembro de 2019 para cá, qual é a regra transitória que o seu cliente se encaixa para colocar, então, os requisitos específicos dentro da regra transitória. Se for o caso da regra transitória exigir idade mínima, o tempo de contribuição mínimo, o pedágio a ser pago aí, dentro de um tempo que faltava para atingir o tempo de contribuição anterior. Então, sempre colocar todos os requisitos, mesmo que seja um requisito que não esteja no indeferimento administrativo, você vai colocar e trabalhar a fundamentação jurídica de todos eles. Porque pode ser que o INSS, no indeferimento administrativo, ele tenha ali fundamentado em ausência de qualidade de segurado, mas que se você deixou de fundamentar um requisito específico, por exemplo, a carência, e o juiz não se convencer ali que, naquele caso, havia cumprido a exigência da carência, ele pode sim julgar improcedente com base em qualquer outro requisito, ok? Então, não se prenda somente ao indeferimento do INSS. Faça uma fundamentação ampla, prevendo todos os requisitos para se obter o benefício. Eu coloquei aqui para vocês, nesse slide, qualidade de segurado, período de graça, como já falamos, as prorrogações 12 mais 12 mais 12, ou uma prorrogação indefinida, se tratar-se de uma prorrogação decorrente de uma incapacidade, que tratamos deste assunto no nosso curso, que está na plataforma do IDJUR sobre benefícios por incapacidade. Então, temos aí todos esses tópicos a serem trabalhados por vocês no peticionamento da inicial. Temos também, dentro de uma qualidade de dependente econômico, caso o seu cliente seja dependente econômico e não segurado, temos também que demonstrar união estável, se for o caso. Temos que demonstrar um requisito específico de recebimento de uma pensão alimentícia. Um requisito específico, e não é requisito, aí é uma peculiaridade de um caso concreto que tenha uniões simultâneas, que há entendimentos favoráveis em relação a essas uniões simultâneas, desde que demonstrado a constituição familiar. Então, há uma série de tópicos a serem tratados para, então, abraçar o direito do seu cliente. Neste sentido, a fundamentação jurídica, então, ela passa por todo esse caminho de requisitos
e ela chega no tópico de indeferimento administrativo. No tópico do indeferimento administrativo, você relembra ali a parte fática, o que você contou para o juiz do momento que foi requerido, né, quando é que houve esse requerimento, até mesmo para saber quando será o início do benefício, né? Como será aferido esse início do benefício, porque depende do tempo da provocação. Então, você vai relembrar a parte fática, mas você vai fundamentar com artigos de lei, rebatendo aquele indeferimento. Bom, passado esse tópico do indeferimento administrativo, muito importante colocarmos sobre o direito adquirido, as regras vigentes antes da reforma da Previdência, se for o caso do seu cliente. Porque as regras vigentes antes da reforma são regras mais benéficas. E aí coloque um subtópico sobre a forma de cálculo antes da reforma e trabalhe essa forma de cálculo para que fique bem claro para o juiz competente ali a situação do autor e o que deve ser aplicado, tá? Então, o momento que os requisitos foram cumpridos, coloque de maneira fechada a data do cumprimento de todos os requisitos, para que seja fácil visualizar que trata-se, então, de um cumprimento anterior à vigência da reforma da Previdência. Bom, além disso, o que mais, meus caros, que é importante nós colocarmos? As especificidades de acordo com o caso concreto e com o tipo de benefício. Ah, Giovana, se eu estou pedindo uma aposentadoria por idade rural, então deve-se demonstrar, deve-se comprovar na fundamentação jurídica a atividade rural dentro do período exigido como carência. E relatando, ali pontuando documentos que estão sendo juntados no processo. Ah, Giovana, se estão falando de benefícios por incapacidade, então a comprovação da incapacidade, quando aquela incapacidade iniciou-se, mencione os documentos médicos juntados, para que fique bem claro o cumprimento desse requisito específico incapacidade. Ah, Giovana, se eu estou falando então de uma aposentadoria dentro de uma regra transitória, então observe ali o critério da regra transitória e demonstre cada um dos requisitos da regra transitória. Idade progressiva, então tem a questão do tempo de contribuição com o pedágio, a regra transitória que envolve pontos, somatório de pontos, tempo de contribuição com idade. Então, faça a demonstração e os tópicos de acordo com o tipo de benefício. Aposentadoria especial, por exemplo, faça tópicos que comprovem, então, que a exposição àqueles agentes nocivos foram permanentes dentro do período exigido por lei e que, a depender do período que o seu cliente trabalhou nessa exposição permanente, pode ser necessário ou não a juntada do PPP, a depender do marco legislativo. Então, tenha todo esse cuidado, essa cautela para peticionar, ok? E, claro, aprofundaremos dentro aí dos cursos específicos de cada tipo de benefício que estão na plataforma do IDJUR, ok? Bom, o que mais, Giovana? E os pedidos? Os pedidos, dentro do rito dos juizados especiais federais, eles devem sempre conter a renúncia expressa, a alçada dos juizados, E aí temos a súmula 17 da TNU, que diz que essa renúncia ela não pode ser tácita, essa renúncia deve ser expressa e que, inclusive, não poderá haver renúncia das parcelas vincendas para fins de atribuir competência aos juizados. Então, nós temos uma súmula da TNU que traz efeitos, inclusive, para fins de representação dos advogados que queiram, então,
colocar a renúncia em nome dos seus clientes, deve ter ali, né, expressamente poderes para tanto. Porque essa renúncia, ela, em regra, ela decorre aí do segurado, ela decorre, então, do seu cliente. Mas, se for para você, enquanto advogado, fazer, então, providencie a procuração com os poderes bem específicos e claros para essa finalidade. Ok, então a renúncia de valores excedentes à alçada. Giovana, qual é a alçada dos juizados especiais federais? 60 salários mínimos. Acima de 60 salários mínimos, então, não temos competência dos juizados. Teremos a incompetência absoluta dos juizados em caso de valor da causa superior a 60 salários mínimos. Além disso, nos pedidos, a justiça gratuita, a gratuidade da justiça, um pedido que sempre deve conter aí nesta petição. A tutela de urgência antecipada, se for a sua opção enquanto advogado, colocar. A concessão do benefício com as especificidades do caso concreto. Então, se houver ali necessidade de comprovar união estável, então peça ali essa declaração de união estável. Se houver necessidade de averbação de tempo rural para compor um tempo de contribuição, peça por essa averbação, por esse reconhecimento, um reconhecimento de tempo que está na CTPS, mas não está no CNIS, faça esse pedido específico. Claro que você vai ter fundamentado isso anteriormente, na fundamentação jurídica. Também, um tempo de serviço militar não computado também pelo INSS. Faça o pedido de concessão juntamente com os pedidos específicos de acordo com o seu caso concreto. Se for ficar ali tumultuado dentro do mesmo tópico do pedido, é só você subdividir em subtópicos para ficar claro, para ficar bem organizado para o juiz. Bom, o que mais, Giovana? O pedido de reafirmação da DER, que é o artigo 690 da Instrução Normativa 77 do INSS. Esse pedido é importantíssimo. Por quê? Não pode faltar. Porque esse artigo 690 da IN 77, ele diz o seguinte, que em caso de um pedido em que a implantação, em que verifique-se que os requisitos daquele benefício, eles serão atingidos em momento ulterior, posterior ao requerimento, é dever do servidor, então, ele colocar para o segurado essa possibilidade de reafirmar a DER, buscando uma concordância expressa desse segurado, para fins, então, de concessão de benefício. Então, por exemplo, em benefícios por incapacidade, em que sempre será feita uma perícia. E essa perícia, ela pode, então, vislumbrar uma data de início de incapacidade diferente da pretendida. Pedindo essa reafirmação da DER, então pode-se conceder esse benefício a partir da data do início da incapacidade que foi verificada na perícia, e não a partir da citação do INSS, dentro de um processo judicial, que é o que comumente ocorre quando essas situações de divergência da data do início de incapacidade pós-perícia. Bom, então temos aí um exemplo, mas a reafirmação da DER ela é bem importante para que não haja ali perda de tempo e perda de direito do seu cliente. Um outro pedido tão importante quanto este é o da fungibilidade previdenciária, porque você, advogado, pode pedir algum benefício, mas o juiz, analisando com esse viés da fungibilidade, ele pode conceder um outro benefício que ele entenda ser de direito, o outro e não aquele que foi requerido. Então, nós temos, dentro desse pedido de fungibilidade previdenciária, inclusive um tema recente que foi acatado pela TNU, o tema 217,
ainda deste ano, outubro deste ano de 2020, em que admite-se a fungibilidade de benefício assistencial com um benefício previdenciário por incapacidade, independentemente do requerimento administrativo. Então, olha que interessante, a possibilidade de se analisar uma petição inicial, um pedido, requisitos e conceder um outro benefício, ainda mais se for mais benéfico. Temos dentro das regras transitórias tantas especificidades que pode ser que algum advogado, então, tenha analisado para cabimento dentro de uma das regras, mas que o juiz verifique que não, o cabimento está dentro de outra regra, mas que aquele autor, ele não deixa de ter o direito daquela aposentadoria transitória, mesmo que não a requerida administrativamente, mesmo que não a requerida judicialmente. Então, fundamente aí o pedido de fungibilidade previdenciária, que é importantíssimo nas suas petições. Produção de provas por todas as admitidas em direito, e isso é bem interessante, até porque quando falamos em prorrogação do período de graça, nós sabemos que há uma visão restrita do INSS para acatar documentação, quando envolve desemprego, por exemplo, e no âmbito judicial já se aceita de uma maneira bem mais ampla a comprovação de desemprego. Então, pedindo pela produção de provas todos os meios admitidos em direito, o valor da causa, que será calculado de acordo com o 292 do CPC, que é a soma das parcelas vencidas, mais uma parcela anual, que são 12 vincendas, né? Se essas prestações forem por tempo indeterminado. Em regra, os benefícios previdenciários, eles trazem, então, essa realidade de recebimento por tempo indeterminado. Sendo, então, esse caso, a forma de se calcular o valor da causa é 12 mais 12 vincendas, né? Volto atrás, soma das parcelas vencidas mais as 12 vincendas, 12 que ainda estão por vencer, já que não poderia fazer um cálculo para colocar ali ad eterno parcelas vincendas sendo somadas nesse valor da causa, ok? Tranquilo, então, as dicas de peticionamento dentro do rito dos juizados especiais federais são essas. Aqui eu coloco, né, um encerramento desse curso breve para que vocês agreguem ali a profissão e ao peticionamento de vocês. Em relação à nossa escolha, o direito previdenciário, né, que é um profissional que pretende destaque, ele tem que estar disposto a estudar e se atualizar sempre, em qualquer área. Puxei a sardinha para o nosso direito previdenciário. O seu diferencial está no seu esforço, na sua forma de atendimento, na sua empatia e na sua probidade na relação com o seu cliente, né? Então, na sua honestidade, na sua transparência, no seu esforço de estar se atualizando e estar aqui conosco do IDEJUR para, então, né, ter ali uma bagagem que seja necessária para a sua atuação, uma colaboração prática para que fiquemos mais seguros nessa advocacia previdenciária. Eu espero ter contribuído com todos vocês, fico com o meu abraço e boa sorte, até mais.